Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quinta semana da Quaresma, nesse dia 5 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 8, do versículo 21 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, em muitos momentos o evangelho parece dar voltas ao redor de si. E com isso, a sua compreensão nos exige mais atenção. Nesses dias, os textos propostos pelo evangelista João, com suas idas e vindas, provocam judeus, escribas e fariseus para que vejam quem é Jesus e acreditem nele. Contudo, essa disputa é dura, pois, como já vimos, os olhos de muitos judeus, escribas e fariseus estão fechados. Reconhecer quem é Jesus nos dá a possibilidade de aderir ao seu projeto, que é exigente e comprometedor. Podemos também não seguir a proposta do Mestre, mas, igualmente, tal escolha tem consequências que, em geral, estão pautadas em interesses que não se afinam com as luzes do reino. Querido irmão, querida irmã, muita gente ainda não conhece Jesus. Alguns até o conhecem, mas não o seguem. Nós o temos como pastor e guia, como nosso Deus e Salvador. A maioria das pessoas do tempo de Jesus também não o reconheceu, nem entendeu suas palavras. Mas ele explicou que na cruz saberiam quem ele era. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A cruz é a maior revelação de Jesus. Na cruz, ele realiza plenamente sua missão. Reconcilia-nos com Deus, oferecendo-se em sacrifício pelos pecadores. Nessa entrega total por nós, reconhecemos o amor misericordioso do Pai que enviou seu Filho para dar vida ao mundo. Na cruz, ele é o Filho que o Pai deu ao mundo para salvá-lo. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia
contemplar o crucificado e repetir suas palavras de hoje. E neste momento, reze assim comigo. Ó Filho do homem, ao afirmares eu sou, te identificas com o Pai, mas os fariseus não te compreendem nem te aceitam. Ilumina, Senhor, nossa mente e dá-nos firme vontade para te seguir. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira, da quinta semana da Quaresma, nesse dia 5 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, número capítulo 21, do versículo 4 a 9, o texto de João 8, de 21 a 30, rezar o Salmo 101, do versículo 2 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora ouvir também a leitura do livro dos Números e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e a coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e a colocou como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos leva a fazer escolhas, converter-nos ou morrer nos nossos pecados. Não é uma ameaça, mas um profundo questionamento para a revisão de vida neste final de Quaresma e a aproximação do tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição. Qual será a nossa escolha? A primeira leitura do livro dos Números apresenta o povo hebreu num momento de revolta contra Deus e contra Moisés na travessia do deserto. Falta-lhes alimento e eles blasfemam contra Deus. Muitas vezes, em nossos momentos de dificuldades e sofrimentos, nos momentos de carências, brigamos com Deus. Alguns chegam mesmo a se revoltar contra Deus, colocando nele a culpa pelos seus sofrimentos. É nos momentos de escassez e dor que testamos a nossa fé. Não é que Deus coloca o sofrimento em nossa vida. O sofrimento faz parte do processo de libertação. Não há libertação sem dor. É assim com a própria vida. Nada se consegue sem lutas e sofrimentos. Para se atingir algo é preciso esforço, e todo esforço é doloroso. A maior tentação do ser humano é a de obter as coisas sem esforços. Tanto é que quando alguém nos propõe algo fácil, somos logo tentados a aceitar, a cair na tentação. A maioria das promessas de facilidades para a obtenção de algo não passa de armadilha.
Não são poucos os que se deixaram levar por propostas desta natureza e se arrependeram amargamente. O povo hebreu, no momento de escassez de alimento e água, quer voltar para a escravidão do Egito. Lá, supostamente, havia fartura, entre aspas. Quantas vezes preferimos ficar nas situações de escravidão a enfrentar os obstáculos e superá-los? É muito mais fácil se acomodar que se mover para obter algo. Deus se entristece quando temos atitudes desta natureza. Deus se entristeceu com o povo que conduzia para a libertação. Eles queriam a libertação sem ter de atravessar o deserto. Muitos morreram vítimas desta revolta e da falta de esperança imposta pela dureza do deserto. A morte estava simbolizada nas serpentes venenosas encontradas pelo caminho, mas Deus não abandona seu povo. Diante da intercessão de Moisés, busca uma solução tipicamente divina, transformar a situação de morte em vida, usando o próprio sinal fatídico para recuperá-los. Sabemos que o soro que combate as picadas de cobra é feito com o seu próprio veneno. Deus usa um método semelhante para recuperar aqueles que eram picados por serpentes. Pede que Moisés construa uma serpente de bronze e a levante numa haste. Quem fosse picado e olhasse para a serpente de bronze seria curado. É o símbolo da morte transformado em sinal de vida. É o que seria feito posteriormente com a cruz. Quando Cristo foi levantado na cruz, aquele instrumento abominável de morte passou a ser o símbolo da vida. Hoje a carregamos no nosso peito como símbolo do triunfo da vida sobre a morte. É disso que trata o evangelho de hoje. Jesus dialoga com os judeus, mostrando que eles estão perdendo uma rica oportunidade de obter a redenção dos seus pecados, isto é, de serem salvos. Mas muitos preferem permanecer na ignorância dos seus pecados, a acreditar nele como o enviado do Pai. Porém, depois que ele for levantado na cruz, muitos crerão nele, disse Jesus, num tom profético. Esse alerta de Jesus nos leva a refletir sobre o porquê de nós só valorizarmos as coisas e pessoas depois que não mais as temos. Pessoas com as quais passamos a vida toda só são reconhecidas nos seus verdadeiros valores depois que partiram deste mundo. É o que acontece em relação a nossos pais, parentes, amigos, líderes religiosos, etc. Depois que os perdemos, dizemos, eles eram tão bons e eu não soube valorizá-los. Se estivessem aqui hoje, eu agiria de modo diferente. Assim, Jesus alerta aqueles que não querem crer que ele veio do alto, isso é, de Deus, pois iriam se arrepender depois por não terem crido nele. A partir da sua morte de cruz, eles saberiam quem ele é de fato. Querido irmão, querida irmã, portanto, a liturgia desse dia nos coloca numa atitude de reflexão para as festas que se aproximam. Precisamos chegar à Páscoa com o coração verdadeiramente convertido. Para isso é preciso refletir sobre as propostas de Jesus e as nossas atitudes em relação a Deus e ao próximo. E reze assim comigo. Divino Espírito, faze-me compreender o verdadeiro sentido das ações de Jesus, ensinado pelo Pai, para fazer o bem à humanidade e que eu saiba imitá-lo. Amém.